Quem comete violência sexual tem um perfil, tem características. Mas essas características, elas só são identificadas por alguém que é observador, que conhece um pouco dessa pessoa. Então não dá para identificar o perfil de homens, de pessoas que são agressoras, que cometem violência sexual, só olhando, só julgando. Temos que ter cuidado com isso. Mas qual é o suposto perfil desse agressor? Primeiro, grande parte deles convivem com as vítimas, ganham a confiança das vítimas, da família, tem uma certa proximidade. Esse agressor, às vezes, está dentro do convívio familiar, do ambiente familiar, tem vínculo de confiança. E nós sabemos que a violência sexual, o abuso, ele pode acontecer dentro, né, desse contexto familiar e fora também. Pode acontecer no ambiente escolar, pode acontecer pela vizinhança, em ambientes, órgãos públicos. Mas, como nós estamos vendo, essa série é de combate a violências no ambiente escolar. Então, o agressor ele pode ser qualquer pessoa que ocupe um papel significante na vida dessa vítima, dessa criança, desse adolescente que está vulnerável. Amigo, vizinho, até líder religioso, gente. Quantos casos já temos visto, não é verdade? Autoridades na vida dessa criança, adolescente. Alguém que ele respeita, que ele confia. Mas tem alguns sinais. Pessoa de aparência normal, geralmente amável. Não vamos olhar para os homens amáveis e achar que todos eles são agressores, são violentos, são pessoas que abusam. Não, mas é uma das características de agressores. Gosta de ficar com a vítima longe da vigilância dos adultos. Olha só, é alguém que ganha tanto a confiança dos adultos que ele consegue ficar a sós com as suas vítimas. Usa de manipulação, dá presentes, dá privilégios, oferece dinheiro, agrada, e alguns usam mesmo de violência, coagindo para conseguir o que quer, ameaças. Esses abusadores, eles têm medo de se relacionar com pessoas adultas ou não se relacionam. Usa do efeito surpresa para efetuar o abuso sexual, é uma das táticas. Pode ser dependente de drogas ou de álcool ou não ter nenhum vício, apenas ser um pedófilo, um abusador. Pode ter problemas emocionais graves, transtornos. Não dá para descrever todas as características de um agressor, porque aparentemente ele pode ser uma pessoa normal, tranquila, pacífica, amável, que convive bem com as pessoas socialmente, em família, mas pode estar abusando de um vulnerável, de uma criança, de uma adolescente. O que fazer? Como orientar essas crianças, né? Dirigir o estudante ao gestor ou ao profissional especializado. No caso das escolas estaduais, tem as equipes multiprofissionais. Mas normalmente a primeira escuta é feita por gestores, por um coordenador, às vezes um professor que tenha confiança dessa criança, desse adolescente. Às vezes até mesmo o colega é quem faz a primeira escuta e vai lá e denuncia. Quando houver uma denúncia dessa, quando a escola tomar conhecimento de casos de abuso, de assédio, de violência sexual, deve encaminhar, deve solicitar a presença de profissionais. Como já disse, no caso das escolas estaduais,
tem as equipes multiprofissionais, que são compostas por assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos e os assessores jurídicos. Evitar a utilização de piadas de conotação sexual, essa já é uma orientação para ser dada para todos os profissionais de educação. Escola não é ambiente para esse tipo de linguagem de brincadeira, que não é brincadeira, é desrespeito. Piadas imorais, linguagem de baixo calão, né? Palavrões, esse tipo de conversa não é para um ambiente de trabalho, para o ambiente escolar. Tenha cuidado com os olhares, elogios e toques. Nós sabemos que tem professores, que tem profissionais da educação que têm esse hábito, são pessoas que são carinhosas. Tocar no ombro, no braço, nas mãos. Cuidado com isso. Cuidado com o toque. Nós não sabemos como é que essa criança está, esse adolescente, se ele está sendo abusado em casa, como ele vai receber esse toque, como ele vai interpretar esse toque. Então temos que ter cuidado com a forma como tocamos, como nos relacionamos com os nossos alunos. Tem criança que são carinhosas, que vem, abraça, toca, mas quem deve ter o máximo de cuidado com isso somos nós, somos as pessoas adultas, são os profissionais de educação. Uma outra dica é: se recuse a convites extra-acadêmicos e ou investidas com teor sexual. Isso é uma orientação que vale para crianças, adolescentes e jovens no ambiente escolar, mas podemos dizer também que vale para os profissionais. Numa escola de ensino médio, por exemplo, tem meninas de 15, 14, 17, 18, 19, educação de jovens e adultos. Tem alunos de idades diferenciadas, que de repente podem se interessar por algum profissional ali do ambiente escolar. Tá dando em cima, tá convidando para sair. Não é permitido, não é correto, é ilegal. Qualquer profissional da educação se envolver com alunos. Esteja atento, evitando comentários, observações insinuantes, comprometedoras sobre a aparência física, sobre a personalidade. Quem não gosta de elogio, não é verdade? Mas nós sabemos que há elogios que eles estão totalmente cheios de segundas intenções, de malícia. Aquele elogio não é para fazer a pessoa se sentir bem ou de forma natural, inocente, verdadeira, reconhecer ali alguma característica da pessoa. A intenção é atrair, é seduzir, é deixar a pessoa ganhar confiança. Cuidado com elogios. Cuidado com os elogios no ambiente escolar. Lembre-se que a sua postura é estritamente profissional. Por mais que sejamos humanos, carinhosos, atenciosos, que façamos escuta e gostemos de conversar com alunos, com crianças, adolescentes nos corredores da escola, no caminho da escola, mas temos que ter cuidado. Todos temos que ter cuidado com isso. Há casos de alunos que se apaixonam por professores, por professoras. Até a vestimenta, ela deve ser dentro da ética, né? Até a vestimenta de um professor, de uma professora. A forma como se comunica verbalmente, a forma como olha, a forma como toca, que nem deve tocar. Eu sou professora, às vezes eu toco nos meus alunos e eles aceitam. Mas você vai perceber quando isso é saudável. A criança, por mais inocente que seja, ela vai perceber quando não é normal o toque, quando é malicioso. Então, o perfil da vítima nós vamos ver em outro vídeo. Aqui tem apenas algumas dicas de como
Que cuidados devemos tomar ao nos relacionar com a clientela criança, adolescentes, no ambiente escolar ou em qualquer outro ambiente? Tem uma outra dica que é muito importante. Os professores homens que trabalham com criança, as crianças naturalmente querem colo, querem abraçar, querem carinho. Esses professores é que devem ter um cuidado redobrado. Até na chegada da escola, na entrada da sala de aula, a criança vem para abraçar. Olha o tamanho da criança. Às vezes o rosto, às vezes toca exatamente nessa região aqui do homem. Ah, é muita malícia. Não, não é. Vai haver um toque. A criança, esse toque, esse é mais apropriado para pai, lá para o convívio familiar. No ambiente escolar, é proibido a criança vir sentar, se chegar ao professor? Tome cuidado com isso. Eu não vou dizer aqui que é proibido totalmente o professor tocar no aluno, mas tome cuidado com isso. Seja ético, seja cuidadoso, seja observador, porque isso pode acabar mal, pode ser mal interpretado. Imagine um profissional que é acusado de abuso, de assédio, uma criança, um adolescente. Isso destrói o bom nome, o nome profissional. Isso faz um estrago na vida da pessoa. E se é uma acusação verdadeira, faz um estrago maior ainda na vida da criança e do adolescente. Eu sou a